Olá pessoal, é um prazer tê-los aqui no canal, sejam bem-vindos, o meu nome é Rogério e hoje nós vamos discutir aqui sobre a responsabilidade do governo federal e do Bolsonaro nas milhares de mortes de Covid que tivemos no Brasil. Primeiramente, quero dizer que o que vou dizer aqui não são minhas palavras, e sim está no relatório da CPI. Está no relatório da CPI, é oficial. E ele diz que os fatos comprovam as digitais de um presidente da República, o Bolsonaro, responsável na morte de milhares de brasileiros pela Covid-19. Então veja a gravidade que a CPI apurou. Bolsonaro é responsável na morte de milhares de brasileiros pela Covid-19. Mas agora vou fazer com vocês uma análise do contexto de tudo isso. Antes da eleição presidencial, eu acreditava equivocadamente que o Bolsonaro havia criado um estereótipo, Ou seja, ele criou um personagem de um homem com características machistas, religioso, chucro, que defende fervorosamente valores conservadores, Tudo isso para angariar votos do eleitorado conservador e reacionário, que esse eleitor iria se identificar com esse personagem que o Bolsonaro criou. No entanto, passado 3 anos do Bolsonaro como presidente, fica de fácil análise compreender que todo esse brilho de ódio colérico nos olhos do Bolsonaro, bem como nas suas ações, não foi realizado por um personagem, mas é a própria característica do Bolsonaro, que é um indivíduo que tem como característica de sua própria personalidade não ter empatia pelo próximo, um egocentrismo exacerbado, comportamento impulsivo, raiva descontrolada e falta de remorso. Essas são as características do Bolsonaro. E o reflexo disso é que temos um desgoverno que abomina a transparência e que está aparelhando as instituições como a Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público, IBAMA e por aí vai. É um desgoverno que fracassou em todo o departamento ou seção da administração pública. E diante disso, diante dessa incompetência do governo federal, temos aí a volta da inflação, do desemprego, da fome, a favelização das pessoas, o aumento de pessoas morando na rua e milhares de pessoas em condição de miserabilidade. E é importante lembrar, nas milhares de mortes de pessoas da Covid-19 no Brasil, e que se tivesse um governo federal competente, poderia tornar mais branda, ou melhor, amenizar as mortes por Covid-19, mas tivemos um governo federal que foi negacionista, priorizou medicamentos sem eficácia científica, e cabe lembrar, no auge da pandemia, pessoas estavam morrendo por falta de respiradores e o governo federal demorou ou não quis negociar respiradores para os hospitais, preferiu deixar as pessoas morrerem, E ainda diz sobre os dizeres, de que não é coveiro. Importante dizer que o governo federal, se tivesse agido com responsabilidade, com certeza teríamos bem menos mortes acometidas pela Covid. Portanto, é possível constatar, inclusive está no relatório da CPI, não são meus dizeres, está no relatório, que os fatos comprovam as digitais de um presidente da República, Bolsonaro, na ingerência administrativa do país, bem como responsável na morte de milhares de brasileiros pela Covid-19. Vou repetir, Isso não é minha autoria, está no relatório da CPI. Bolsonaro é responsável na morte de milhares de brasileiros pela Covid-19. Então, pessoal, o resultado disso foi que o Brasil foi um dos países que mais morreram pessoas pela Covid. E, conforme diz a CPI, existe um responsável por isso. Ficamos até aqui. Até mais. Tchau, tchau.